Bem, voltei e a primeira frase que eu gostaria de falar é: não tem conversa com fascista, assim como não tem conversa com neoliberalista. Nem sei se existe essa palavra, mas enfim, inventa ela aqui agora. O negócio é o seguinte: meus familiares, eu aceito que eles sejam fascistas ou caralho que for, porque família a gente não escolhe, simples assim. Mas pessoas que não sejam da minha família, não tem conversa, não tem empatia, não tem nada, certo? Esse tipo de corja, principalmente a fascista, né? Porque a corja neoliberal, ela é uma corja que ela traz muita pobreza, muita miséria, muita desigualdade social, mas pelo menos a pessoa tem uma liberdade, não de fato, né? Porque como eu já falei aqui outras vezes, o conceito de liberdade em um sistema capitalista é o dinheiro. Não existe outra forma de liberdade. É isso que neoliberal não entende. É isso que essa cambada de pessoas desfavorecidas intelectualmente não consegue entender. Quando a gente está falando de um sistema capitalista, não existe liberdade sem dinheiro, mas o fascismo é pior, porque ele é o neoliberalismo, mas o fundamentalismo cristão, né? Essa é a definição correta de fascismo. E por que eu digo isso? Porque Hitler teve apoio dos cristãos, a ditadura de 64 teve apoio de cristãos. O cristão, em sua gênese, ele é fascista, ele é segregador, ele é xenofóbico, ele se acha superior, ele se acha uma pessoa que tem Deus no coração, então ela é superior a todas as outras que não possuem seu Deus no coração. Eu já fiz vídeos aqui há 4, 5 anos atrás, falando que o cristão não tem absolutamente nada de diferente do fundamentalista islâmico que apedreja mulheres adúlteras na rua. Os cristãos só não fazem isso pelo mundo afora porque o mundo ocidental foi domesticado e o mundo islâmico não foi domesticado, certo? Então continuam sendo animais sem coleira. Os cristãos são animais com coleira. São pessoas que altamente maléficas, são pessoas que estão mostrando sua cara, né, com esses votos em Bolsonaro. Obviamente existem cristãos que são humanistas, mas se for 1% é muito. O cristão em sua suma é um fascista, é uma pessoa de segregação, é uma pessoa intolerante e daí por diante. E a gente vê isso nos comentários, nos vídeos, com relação a Bolsonaro ou com relação a progressistas e daí por diante. Então, eu vou fazer uma série de vídeos aqui onde eu vou buscar vídeos do Bolsonaro e os comentários que a gente acha nesses vídeos, assim como eu vou buscar no Facebook também, certo? Eu quero mostrar para vocês a degradação e a falta de humanidade que essas pessoas possuem, certo? Eu falo pessoas entre aspas, porque para mim isso não é pessoa, isso é lixo, isso é escória, certo? Não tem conversa com esse tipo de gente que acha normal a segregação, que acha normal desigualdade social, que acha normal exclusão, né? Que fala, que concorda com o Bolsonaro, que diz que ou as minorias se adaptam ou somem, ou desaparecem, né? Vai entender o que essa frase quer dizer. Pelo que a gente tem de histórico do cristianismo, essa frase quer dizer extermínio. É só pegar o cristianismo desde a Idade das Trevas e ver que esse povo é um povo voltado a extermínio, voltado à perseguição, voltado a todo tipo de loucura em nome da sua Bíblia, em nome do seu Deus.
Então não tem conversa com fascista, certo? Não tem conversa. Vocês estão vendo aí na tela um vídeo que eu fiz, onde eu coloco o Bolsonaro falando que o melhor combate contra esse fascista é deixar ele falar. E coloco também 3 pessoas falando sobre o Bolsonaro. Um é um policial civil de uma força-tarefa especial de homicídios do Rio Grande do Sul. Outro é um psicólogo, é um pedagogo, me fugiu a palavra, um pedagogo. Enfim, esse cara que está na tela, um cara altamente capacitado, falando sobre ideologia de gênero, sobre o papel da escola na fomentação da tolerância, na fomentação da aceitação e daí por diante. E outro é um escritor que eu acompanho há bastante tempo. Para quem não sabe, eu estudo arte literária, né? Eu estudo técnicas de escrita, estou escrevendo livros de RPG, estou estudando bastante para escrever o meu livro de fantasia medieval e daí por diante. Então eu acompanho esse cara há bastante tempo. Ele vai falar sobre o famigerado livro que o Bolsonaro fala ser um livro que inicia crianças a pedofilia e daí por diante, né? Um analfabeto funcional total. E esse é outro problema do Jair Bolsonaro, né? Porque além dele ser um fascista, é um fascista burro, um analfabeto funcional de fato. É um cara que não entende absolutamente nada de nada. Nada de nada. Isso é incrível. E é incrível também como as pessoas gostam de ignorantes, né? Elas se identificam, elas se veem nesses ignorantes. O Jair Bolsonaro é uma pessoa que não sabe a definição de comunismo, por exemplo, que é a definição mais basilar que você aprende ao ter contato com sociologia. Não entende absolutamente nada de economia e daí por diante, né? Isso aí tá mais do que claro para todo mundo. Então vamos aos comentários aqui para a gente ver ah, o perfil do cara que vota no Bolsonaro, né? De vez em quando eu vou pausar aqui porque, como eu sou fumante, às vezes me dá uma crise de tosse aqui, a tuberculose ataca, então não é porque eu caí, às vezes eu pauso aqui um pouquinho. Bem, esse médico eu comecei a acompanhar ele há 1 ano ou 2 anos atrás, né? Para quem não sabe, eu trabalho no SUS, trabalhava, né? Agora eu estou em licença em auxílio doença, né? Eu tenho um problema de saúde grave. Então eu trabalhava no SUS e acompanho médicos, enfermeiros, enfim, pessoas da área da saúde, porque é uma área ligada à minha profissão que eu aprendi a gostar também. Então eu comecei a acompanhar esse médico, né? Para quem vê esse médico, ele é todo bonzinho, todo educado, ai, não sei o quê, né? Mas é um votador, é um cara que vota em um fascista, né? Então, realmente eu não consigo entender. Se você vê os vídeos desse médico, desse Rafael Freitas, você acha que ele é um humanista, né? Pela fala dele, por como ele fala que o povo deve ser tratado, o pobre deve ser tratado, a saúde deve ser para todo mundo e não sei o quê, mas vai votar num cara fascista, um cara que tem um ministro da Fazenda neoliberal que vai acabar com a saúde, né? Então eu não consigo entender, isso é uma praxe de médicos. Os médicos que trabalhavam comigo no setor onde eu prestava serviço também são todos fascistoides e realmente não dá para entender. Como é que um médico que trabalha no serviço público é a favor de neoliberalismo que vai cortar verba para sua área, que é a saúde, né? Realmente eu não consigo entender. Então, é lamentável esse tipo de coisa e esse médico aí, todo bonzinho, todo não sei o quê, né, apoiando o Bolsonaro. E não adianta você argumentar, não adianta você falar nada, porque quando a pessoa é uma alienada, quando a pessoa está intoxicada por uma ideologia, quando a pessoa não estuda, né, que é o que eu sempre bato aqui na tecla, desde o primeiro dia do canal, não acredite em nada do que ninguém fala, nem no que eu falo aqui, você que gosta dos meus vídeos. Vai estudar, vai pegar um livro, vai ler. Quer entender o que é sociologia? Não vai ver videozinho de pirula, não.
Quer entender o que é filosofia? Não vai ver videozinho, não. Economia, daí por diante. Vai estudar, vai pegar um livro e ler. Ah, mas eu não sou autodidata, eu tenho dificuldade em aprender sozinho. Sim, eu sei que muitas pessoas não são autodidatas e têm essa dificuldade. Mas o que a gente mais tem, principalmente no YouTube, são videoaulas de sociologia, de economia, de filosofia, de tudo que você pensar. E videoaulas excelentes, como videoaulas de professores da USP, por exemplo, da Unicamp. Então assista essas videoaulas, certo? Videoaula de direito constitucional, de direito penal, de processo penal, enfim, de direito administrativo, de direito civil. Você tem todos esses tipos de aula aí. Então, quando a pessoa vem comentar sobre o caso Lula, quando vem comentar sobre decisões da ONU, quando vem comentar sobre economia, sobre sociologia, sobre filosofia, etc., sem base alguma, é porque esse cara, ele quer ser um ignorante. Se ele for honesto intelectual e assistir as videoaulas com a mente aberta, partindo do pressuposto de que o professor que está falando ali, ele está falando a verdade e o que ele acredita é uma ilusão, certo? Se a pessoa tiver essa capacidade, ela vai conseguir se desprender dessas ideologias sem pé e sem cabeça, dessas ideologias totalmente contra o humanismo que a gente possui no Brasil. O Bolsonaro e o Trump são os maiores aí símbolos dessa falta de humanidade. Então assista um vídeo que eu fiz anteriormente, quem não assistiu, estará o link aí na barra de descrições. Não é um vídeo onde eu falo, é um compilado que eu faço sobre Jair Bolsonaro. Como está escrito no vídeo, baixe aquele vídeo lá, espalhe nas redes sociais, flode canais, flode tudo aí, porque a chance de Jair Bolsonaro ganhar no segundo turno é grande. As pessoas não estão botando fé, as pessoas estão acomodadas por causa de pesquisazinha, certo? Pesquisa não quer dizer nada, nada. A gente está num país cristão, a gente está num país fascista, porque o povo brasileiro, a sua grande maioria é cristã, é fascista, é racista, é homofóbica, é xenofóbica, é misógina. Esse é o povo brasileiro, não se engane. Então a chance do Bolsonaro ganhar é grande. Não baixe sua guarda. Não baixe sua guarda. Faça a sua parte para que esse cara não seja eleito, certo? Então vamos ver os comentários aqui dos cristãos, né? Para quem quiser saber mais a relação de cristianismo, capitalismo e fascismo, né? Eu recomendo que assistam aulas de sociologia que tratem de Max Weber, certo? Ele vai tratar essas questões aí. Bem, uh, vamos começar o vídeo então. Só um minutinho, gente. Vou ter que beber uma aguinha aqui porque tá ruim o negócio. Eu acho que as pessoas de esquerda e de centro-esquerda, né, que sempre pregaram o diálogo,
que sempre quiseram vir com esse papo furado de que a esquerda e a direita devem se unir, eu acho que a cada dia está ficando mais claro que essa união não existe, né? Não tem como esses dois grupos conviverem em sociedade. Das duas, uma, ou se separa o mundo em esquerda e direita, ou vai chegar ao ponto em que essas duas ideologias vão ter que se confrontar e uma vai ter que exterminar a outra. Porque não tem como essas duas ideologias viverem em paz. Porque o progressista e a esquerda nunca vai aceitar esse tipo de coisa, certo? E a direita, ela é uma ala, um setor da sociedade que busca a sua individualidade ao extremo, né? Eu já fui cristão por 21 anos e realmente não consigo entender como um cristão consegue ser, né, como o Jair Bolsonaro é. Realmente isso não entra na minha cabeça. É um, é um disparate total, né? Esse pessoal não lê a Bíblia, não leu a Bíblia, porque não é possível um cara achar que ele segue Cristo, apesar de eu não crer na existência dele, mas usando a Bíblia como um livro filosófico, né, o que a gente tem de fato é que essas pessoas não seguem o que Jesus falou, né, de maneira alguma. Essas pessoas seriam as primeiras a crucificarem Jesus Cristo se eles estivessem lá na época. Jesus Cristo era um revolucionário, Jesus Cristo era um humanista, era uma pessoa que queria distribuição de renda, era uma pessoa fora da lei, né? Então ele seria crucificado, porque na boca desses retardados, desses militantes conservadores, bandido bom é bandido morto, e pessoas progressistas, pessoas humanistas, são os seres mais deploráveis para elas, né? Então essas pessoas não veem que quando ela critica o humanista, quando ela critica uma pessoa progressista que quer uma, uma distribuição de renda, uma vida minimamente possível para outras pessoas, os verdadeiros cristãos somos nós, certo? Se Jesus estivesse vivo para ver essa merda e perguntasse para ele qual desses dois grupos mais segue o que você falou, esses aqui que são a esquerda ou esses aqui que são a direita? Sem sombra de dúvida, Jesus falaria que é a esquerda, mas sem sombra de dúvida alguma. Eu vi uma postagem no Facebook onde o cara falava o seguinte: os tempos atuais estão tão malucos que é o ateu que deve lembrar o cristão o que Cristo disse, né? Então, lamentável. Eu não consigo entender que tipo de cristianismo é esse, porque não faz sentido algum. Jesus era totalmente contrário ao acúmulo de capital. Jesus era totalmente contrário a qualquer tipo de segregação, a qualquer tipo de desumanidade. Isso é claro nas passagens bíblicas onde ele fala, né? Mas o cristianismo, essa religião chamada cristianismo, ela é outra coisa. Ela não tem nada a ver com Jesus ou com o que Jesus falava, né? E a prova é esse pessoal aqui, seguidor de Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, o pessoal que seguia Hitler, a Idade das Trevas, enfim, né? Nada disso possui respaldo na Bíblia. Alguns ateus dizem que a Bíblia é muito violenta. De fato, ela é, no Velho Testamento. Se você for ver o Novo Testamento, Jesus é um cara progressista, é um revolucionário, é um cara que luta pela distribuição de renda e era um fora da lei, certo? Então esse cara seria crucificado pelo direito que a gente tem, sem sombra de dúvidas, né? E são os caras que se dizem cristãos.
Bem, vamos aos comentários. Eu e minha família somos 17, né? Minha internet tá uma porcaria, eu não sei o que tá acontecendo. Só falta eu ter caído aqui também, né? Só um minutinho, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Teste, teste. É, parece que tá tudo bem. E agora carregou. Agora admiro mais você, Dr. Rafael. Falou tudo o que eu penso. Acredito. Estudo sobre política. Ah, você estuda sim, viu? Você estuda sim. Não tenho nível universitário. Tem ensino médio completo com formação em magistério. Não leciono. Sou dona de casa, esposa, mãe evangélica. Com orgulho me dá esperança ver jovens como você tendo orgulho do nosso país. E tenho também. Fico triste com tanta gente iludida. Meu Face é um comitê do 17, porque acredito que nosso país tem que mudar, retomar os valores que a esquerda destruiu, né? A esquerda destruiu. Esses valores aqui que você está falando da esquerda são os valores de Jesus que eu acabei de falar aqui, né? Então tá aqui, ó, uma mulher, né? Tinha que ser evangélica, é isso que eu falo, certo? Essa ligação íntima de cristianismo com fascismo é algo notório e e é estranho isso, né, cara? Uma pessoa como Jair Bolsonaro, que é um misógino de bosta, e mulheres votando nele, né? Realmente deve ser uma síndrome de Estocolmo, ou sei lá que merda que é essa. Assim como negros e gays votando em Bolsonaro, né? A ignorância desse pessoal é tão grande que os cega, né? Essa que é a verdade. Já tem gente dando dislike e nem assistiram 5 minutos de vídeo. O Brasil vai de mal a pior e é culpa do brasileiro. Sim, é culpa do brasileiro, como você, né? Os golpistas aí que derrubaram uma presidente democraticamente eleita. Um povo que você tem um lawfare no Brasil e vocês são os primeiros a apoiar, né? Achar que Moro é algum tipo de messias, sendo que Moro é uma pessoa que, se o Brasil fosse um país sério, teria perdido o cargo dele de juiz há bastante tempo, certo? O Brasil, eu concordo, é culpa do brasileiro, ignorante, analfabeto e cristão como vocês. Certo. É por isso que o Brasil tá nessa merda. São a famosa massa de manobra. Sim, que você faz parte. Não sabem de nada, sim, que é o seu caso, né? Eu duvido que algum desses caras que estão comentando aqui sabe alguma coisa de sociologia, economia ou qualquer assunto. São analfabetos funcionais totais. Não se preocupam com o país, só tem pensamento que gira em torno do próprio umbigo. Eu acho que você tá confusa, hein, minha amiga? A ideologia individualista que gira em prol do seu umbigo é a ideologia de direita, né? Cara, é um negócio deprimente esse pessoal. Eles não possuem ideia do que tá falando, né? Se eles acham que Bolsonaro é um cara coletivista, preocupado com o país, né? Um filho de uma puta que bate continência pra bandeira norte-americana, você tá de sacanagem, né, cara? O perfil do brasileiro é esse, isso que é terrível, né? É um negócio lamentável de fato. São as mesmas pessoas que leem apenas manchetes e compartilham sem sequer ler a matéria. E muitas vezes está distorcendo a realidade. Sim, você deve ser um deles, né? Que lê matéria. Esse negócio de ler manchete de matéria é coisa de direitista, certo? É por isso que vocês engolem qualquer merda que é posta para vocês. De praxe, a esquerda e a centro-esquerda, elas se aprofundam no assunto. Que não é o caso de vocês, obviamente. Tá, vou ignorar doentes mentais aí por respeito à minha profissão.
Nossa senhora. Imagina uma psicóloga ou uma psiquiatra dessa aqui, né? Imagina você ser atendido por um lixo desse. Uma brincadeira, gente. Olha aqui o alienado aqui, ó. Quando ela diz a culpa é do brasileiro, isso não significa que está no sentido literal, brasileiro por brasileiro, mas sim no que se refere à maioria, as pessoas que elegeram e apoiaram governantes esquerdistas que enfraqueceram a educação e a cultura brasileira, criando analfabetos funcionais que não conseguem ver um vídeo até o final para tecer uma argumentação favorável ou contrária àquela exposta. Cara, você tá de brincadeira, né? Falar que o PT enfraqueceu a educação e cultura, né? E outra coisa, ninguém precisa ver essa merda desse vídeo até o final, porque as pessoas estão cansadas de conhecer o discurso do Bolsonaro, certo? E qualquer pessoa que defenda Bolsonaro é um fascista. Ponto final, não tem outra definição para isso. Vocês são fascistas. Já nem perco mais meu tempo, deixo ficar falando sozinho. O cara fez um vídeo de 1 hora explicando fato por fato e a bonita mesmo assim gostando dele, porque tá escrito no canal. Não faz ela nem tentar entender o que fazer. Eu não, kkk. Mas obrigado pela paciência da resposta. São uns merdas, tem bosta no lugar de cérebro. Sim, olha o nome do cara, né? Opressor 2.0. Vocês são ridículos, cara. Vocês são ridículos. Aí a outra vem aqui, cheguei mais rápido do que a fome no país socialista. É engraçado isso aqui, né? Porque se a gente for pegar a fome dos países socialistas e for comparar essas mortes com a fome no país capitalista e com as guerras que o capitalismo fomentou, né? Não chega nem perto dessa essa quantidade de mortes por fome, né? O engraçado é o seguinte, esse verme aqui, né, tá preocupado com fome, mas é a pessoa que vai votar na direita, né? Um setor da sociedade que nunca teve preocupado com pessoas morrendo de fome. Vi uma entrevista do Bolsonaro de 1 hora de duração, feita por jornalistas que fizeram diversas perguntas verdadeiramente relevantes para o nosso país. Sabe o que aconteceu? O Bolsonaro deu um show de conhecimento sobre diversos assuntos: economia, educação, segurança, riquezas naturais e outras coisas. E lógico que nenhum desses lixos que disputam a presidência teve a coragem de abordar, pois claro, não é de interesse para eles. Ainda dizem que Bolsonaro não tem experiência nem projeto de governo, nunca fez nada dentro da Câmara. Mentira! É só pesquisar que vão achar muita coisa boa. É outra débil mental essa Cristina. Vai achar muita coisa aonde? Dentro da sua bunda? É lá que vai achar? Bolsonaro entende o que de economia, educação, segurança, riqueza e outros assuntos? Cara, o nível de doença mental desses caras é alarmante. É um negócio sem precedentes. Eu não sei como é que uma pessoa consegue ouvir Bolsonaro e não sei o que, que acontece no cérebro das pessoas que ela acha que esse cara entende alguma coisa de algo, né? É realmente é uma alienação ao nível doentio, né? Patológico. Com 6 anos eu não sabia e não tinha ideia do que era relação sexual. Bolsonaro está certo, não vamos tirar a inocência das nossas crianças. Tá, qual que é o problema?
né? Primeiro que o livro não é para criança de 6 anos, é para criança de 9. Mas o que dizem os especialistas, não um doente mental como Bolsonaro, ou essas pessoas aqui que nunca estudaram nada na vida. A melhor forma de você evitar que uma criança seja abusada, de você evitar que ela engravide precocemente, é você iniciando o seu conhecimento sexual o mais breve possível. A forma de você evitar que uma pessoa sofra abuso é ela entender que ela ser tocada de determinada forma é um abuso sexual. Se você nunca falou para o seu filho ou para sua filha que não é comum uma pessoa tocá-la, como é que ela vai conseguir ter uma chance de não sofrer um abuso, de contar para o pai? Conhecimento é poder. Se você explica para o seu filho que ela não pode ser tocada, se você explica para o seu filho o que é uma relação sexual, se você explica para o seu filho o que é maturidade sexual, que ela só estará pronta para a relação sexual depois dos 12 anos de idade e daí por diante, você está preparando o seu filho ou a sua filha para viver em sociedade. Você está preparando seu filho ou sua filha num assunto muito complexo. Eu não entendo esses doentes mentais que acham que a criança deve escolher sua sexualidade sozinha, deve conhecer sua sexualidade sozinha, que não pode tirar a inocência de uma criança. Se você, seu retardado, seu doente mental, não tirar a inocência do seu filho ou da sua filha, um estuprador vai tirar. Um namoradinho ou namoradinha vai tirar. Se você pega dois idiotazinhos cristãos que os pais nunca conversaram com elas sobre essas questões sexuais, elas vão engravidar precocemente, vão ter relações sexuais precocemente, não vão usar camisinha. Mas isso aqui é bater em ferro frio, né? Porque, primeiro, cristão é contra a camisinha, é o nível de doença mental deles. E segundo, querem preservar a inocência da criança. Então vai preservando. Vai preservando. Não fala sobre sexo com seu filho, não fala sobre proteção com seu filho, não fala sobre abuso sexual com seu filho e com a sua filha. Certo? Você tá certinho, viu, seu débil mental? Você tá certinho. Você não tá falando, mas ela está inserida em uma sociedade que essas questões vão aparecer para ela. E na hora que essas questões aparecer para ela, se ela for uma criança bem informada, um adolescente bem informada, ela vai ter condições melhores de lidar com isso. Se ela for uma criança inocente, né, porque tem um pai retardado, uma mãe débil mental, que quer preservar a sua inocência, ela não vai ter conhecimento nenhum daquilo que está sendo apresentado para ela. E ela vai engravidar precocemente, ela vai pegar doença sexualmente transmissível. Se ela encontrar um abusador, ela vai ceder ao abuso, porque ela não vai saber que é um abuso. Por quê? Porque você, pai retardado, não conversou com ela sobre isso. Então vocês, além de tudo, são ignorantes. São ignorantes. Certo? Você que tem um filho e que tem uma filha, você tem que ensiná-la sobre a vida sexual, sobre abuso, sobre proteção e daí por diante. E outra, né? Esse filho de uma puta que é um médico. É um médico. E não consegue entender a importância de educação sexual. A outra falou que eu, com 4 anos de idade, já tinha apetite sexual, sendo que nunca tinha ouvido nada disso. Sim, o apetite sexual da pessoa, não estou dizendo que o que ela está falando que é verdade, certo? Eu estou pegando só o argumento dela. O apetite sexual da pessoa ou as interações sociais que essa criança ou adolescente vão ter, independe se ela ouviu ou deixou de ouvir alguma coisa. Como eu disse, a única diferença que haverá
em uma criança ou adolescente que foi iniciada dessas questões sexuais para uma que não foi, é que a que foi iniciada ela tem conhecimento do que está acontecendo e ela vai ter ferramentas à mão para se proteger de eventuais abusos ou de usar camisinha ou de saber que as implicações e o que decorre de uma relação sexual, por exemplo. Ser ignorante é perigosíssimo, certo? As pessoas mais fácil de serem aliciadas sexualmente, seja criança ou adolescente, são as ignorantes. São as que os pais nunca conversaram com elas. E é isso que vocês estão fazendo. Só rindo da choradeira anti-Bolsonaro. É lamentável, cara, é lamentável. Já te admirava. Agora então, é uma cambada de fascista, né, cara? Sou o Bolsonaro e vamos vencer. Não, vocês não vão vencer. Não acho que Bolsonaro deveria ser presidente, tenho certeza. Sou geógrafo e estudante de geografia. Na disciplina de pedagogia aprendi que o solo do Nordeste desculpem, é rico em minerais. Falta água, mas com investimento em tecnologia, assim como Israel usa, vamos tornar nosso solo produtivo. Colegas, vamos votar no candidato do PSL. Engraçado, né? Quem fez a transposição do Rio São Francisco foi a centro-esquerda, né, seu demente? E você tá falando de água aí, né? Tenham mente mais aberta, galera. Só porque vocês não concordam com a visão política dele, não significa que vocês devem parar de seguir o canal. Até porque é um canal primordialmente sobre medicina e não sobre política. Discordo, discordo. Falou bosta, certo? É um fascista, tem que parar de seguir sim. Vocês não estão tendo dimensão do que está acontecendo no Brasil. A gente não está falando de discussão política normal. A gente está falando de fascista. E só retardado, só idiota segue fascista. Então tem que brigar assim e separar. Isso é o mínimo que se espera. Não tem cordialidade, não tem civilidade, não tem empatia, não tem nada com fascista. Certo? Então separe sim, manda pra puta que pariu. É isso que você tem que fazer. Sou homem trans e voto 17. Você é um retardado, é por isso você vota 17. Doente mental, filho de uma puta. Aí vem outra aqui. Parabéns por não ser massa de manobra. Parabéns. Porque você sabe separar as coisas. Sou mulher hétero, mas não quero crianças de pouca idade tendo acesso a conteúdos sexuais, mesmo que hétero. Infância é época de inocência e não de sexualidade. Certinho, Olímpia Mata? Certo? Se um dia sua filha for molestada ou estuprada, certo? Ou aliciada, né, com 12, 13 anos de idade, for aliciada pelo namoradinho, ou seja lá o que for, né? Entrar numa suruba aí você fala desse negócio de inocência pra ela. Viu? Deixa sua filha, seu filho na ignorância, o mais que você puder. Ignorância é uma excelente arma contra abuso, contra gravidez precoce, contra DST. Certo? Você tá certinha. Você é muito inteligente. Viu, sua retardada mental? Ó o outro retardado aqui, ó. Pode me tirar uma dúvida sem preconceito? O que é um homem trans? Acabo confundindo essas denominações. KKKKK.
É um burro retardado que não consegue nem usar o próprio Google para tirar a dúvida dele, né? E outra coisa, vai saber se esse retardado aqui é realmente trans, né? Se for, além de trans, é uma pessoa com sérios problemas mentais, né? Isso, vai orando pelo futuro do Brasil, seu fascistoide de merda. Bolsonaro só não irá entrar se a urna for manipulada, né? Mais uma vez aqui, analfabetos funcionais falando em urna, né? O Bolsonaro só não vai entrar se o povo, a maioria, não for fascista. Se for, ele vai entrar. Agora, já querer vir com conversinha enfiada de urna manipulada, né? Já prevendo uma derrota. Eu vou contar um negócio, cara. Eu duvido, né, que um idiota como esse aqui entenda minimamente como funciona uma urna eletrônica, entenda minimamente o que é segurança da informação, o que é criptografia e daí por diante. Engenharia social e etc, né? Mas tá falando de urninha fraudada aqui. Se um político ir servir o Brasil deve ser um privilégio e não um meio de vida. Alguns privilégios devem ser cortados, eles sim. O José Demente, se você é contra privilégio, por que você vai votar no Bolsonaro? Um cara nepotista, com um funcionário fantasma, uma pessoa que recebe auxílio moradia sem precisar e daí por diante. É um perfil de doentes mentais mesmo, esse seguidor de Bolsonaro, cara. Não é possível um trem desse. É uma capacidade cognitiva praticamente zero, né? O Brasil precisa ser contra kit gay, né? Sou gay contra o kit, mas também sou professor e sei como funciona a distribuição de livros para as escolas públicas. E mais ainda com as instituições estudantis não politizadas. Além do mais, isso é democracia. Podemos sim expor nossas opiniões. Cara, um professor que é contra conhecimento, você só vai encontrar nos seguidores de Bolsonaro, né? Eu não consigo entender como é que esses filas das putas, principalmente professor, não conseguem entender a importância de educação sexual. Eu não consigo entender essa merda. Como é que você quer que a criança, o adolescente, faça sexo seguro e não seja molestada sem educação sexual? Ah, mas eu não falo pro meu filho sobre sexo porque eu não quero que ele comece a transar cedo. Você é burro, filho de uma puta. Adianta você não falar sobre sexo com seu filho se uma menina esfregar a buceta na cara dele? Ou não falar de sexo com sua filha se um cara esfregar o pau na cara dela, seu retardado? Você acha que o fato de você não ter falado de sexo vai ser mais propício a sua filha ou seu filho não transar, seu débil mental? Puta que pariu, cara. É muita burrice. Não é porque você não fala de sexo com seus filhos que não aparecerão bucetas e picas na cara deles, caralho. Você não consegue entender essa merda? O que que adianta seu filho, sua filha ser inocentes, você nunca ter falado nada de sexo com elas
e esfregarem um pau e uma buceta na cara deles? Me explica. A sua filha, o seu filho vai ter desejo sexual, independente se você falou ou não falou sobre isso com eles. Puta que me pariu, cara. Parabéns, Rafael, por falar a verdade. Que Deus abençoe essa nação. A esquerda é suja e querem continuar esse sistema socialista barra comunista que eles inventam e eles inventam qualquer coisa para manipular as pessoas. Tá vendo o que eu tô falando aqui, ó? Como é que você, como é que você vai discutir ou falar qualquer coisa para um débil mental filho de uma puta desse aqui que fala que a esquerda no Brasil é comunista e socialista? Me explica. Me explica se não é muita ignorância e muita burrice desse povo. Deus abençoe de novo, né? 90% desses meninos adotados vão ser homossexuais. 90% desses meninos adotados vão ser homossexuais, né? Ele deve estar falando aqui de casais gays que adotam crianças, né? E vão ser garotas de programa com toda certeza. Hã? E vão ser garotos de programa com toda certeza desse casal. Em vídeo reproduzido pelo programa Danilo Gentili sobre doações de casais gays. Só pode ser piada um negócio desse aqui, né, cara? E vão ser garotos de programa com toda certeza. Puta que me pariu, cara. Acho que o mundo só vai se resolver quando a esquerda e a direita se armarem e só sobrar uma. Porque não tem como. Não tem como conviver com um tipo de merda desse aqui, cara. Não tem como. Só o Bolsonaro para mudar o Brasil. Ele sim. Viraremos Cuba barra Venezuela. Não sempre argumentozinho sem pé e sem cabeça de sempre, né? Esse vídeo tem que viralizar. Ele vai viralizar. Porque o que mais tem é retardado para viralizar vídeo de fascista no Brasil. Tem pessoas que demoram para abrir os olhos. Eu mesmo demorei um pouco, mas abri os meus olhos. Não tem outro candidato melhor que o capitão Jair Messias Bolsonaro. Começa a pesquisar. É melhor votar no 17 primeiro turno. Nossa senhora, cara. Vou contar um negócio, viu? É por isso que eu sou contra a democracia, porque você deixa a democracia na mão de analfabetos funcionais, certo? Eu fiz um comentário lá no canal do Sérgio Mendes com relação a isso. Eu sou contra a democracia, cara, certo? Porque não tem como. Você não pode ser guiado por uma maioria cristã, por uma maioria analfabeta. Isso não existe. Isso não existe, certo? Não existe. O negócio tem que ser ditadura mesmo, cara. Tem que ser ditadura. Porque não faz sentido um negócio desse. Certo? Como é que você vai ser governado
por um representante de uma maioria analfabeta funcional, uma maioria racista, uma maioria homofóbica, ou seja lá o que for. Não tem como. Não tem como. Certo? É por isso que essa dicotomia que eu tô batendo essa tecla não tem como ser resolvida por nenhum sistema político. Ou separa, né, ou pega essa corja de individualista, de fascista, e divide o Brasil no meio, coloca eles para um lado e os progressistas para o outro, não tem como, cara. Não tem como. Como é que a gente vai depender de uma votação de uma maioria burra, analfabeta funcional e cristã? Isso não tem sentido nenhum. Quer dizer, se a maioria do Brasil for uma maioria cristã, fundamentalista, homofóbica, racista e etc., esse pessoal chegar no poder, a gente vai ter que aceitar? Foi isso que eu perguntei lá pro Sérgio Mendes. É isso? Democracia é uma merda, cara. É uma merda. Certo? A maioria que vota sempre é a maioria de ignorantes. É a maioria de pessoas que não têm ideia do planeta que eles estão. É esse tipo de bosta, é esse tipo de merda que vai guiar o futuro do país onde eu moro, né? Quer dizer, você estuda uma vida inteira direito, sociologia, filosofia, economia e outros assuntos aí, para você ser regido por um representante de doentes mentais, que é o caso desse pessoal aqui. Então não tem como, cara. Não tem como. Tem que ver como é que vai segregar esse pessoal aí, certo? Dividir o Brasil por estados, certo? Você põe metade dos estados aí. Você pega os estados brasileiros, um terço você coloca de estado progressista, um terço de neoliberal e um terço de fascista. E esse pessoal se muda para esses estados, porque não tem lógica, cara. Não tem lógica. Não é possível que a gente vai ter que continuar se submetendo a uma maioria burra, estúpida, ignorante, fascista, alienada dessa. Não é possível, cara. Enfim, então tá aqui, né? Ó a outra aqui, ó. Chega de médicos cubanos, né? Então, cara, o negócio é o seguinte. Não tem como, certo? Eu acho que democracia é um sistema totalmente fake, falido, que não serve pra bosta nenhuma. Certo? O negócio é o seguinte. Não tem como as pessoas se submeterem a isso. Eu não sou, ou melhor, as pessoas não deveriam ser obrigadas a viver num sistema de maiorias, certo? Porque a maioria sempre vai ser ignorante, sempre vai ser alienada, sempre vai ser fundamentalista, sempre vai ser essa bosta aí que a gente tá vendo, certo? Então, realmente, eu não sei como resolver esse problema, né? Eu já era contra o capitalismo por motivos óbvios, né? O planeta Terra não suporta esse consumo desenfreado e irracional do capitalismo. E agora esse problema de democracia, né? Como é que você resolve um problema de um Trump sendo eleito, de um Bolsonaro sendo eleito, de um Hitler sendo eleito? É acabando com isso, certo? Não tem como. Não tem como. Não é democrático, não é democrático um país ser governado por maioria. Isso não é democracia. Nunca foi. Esses filas das putas, seguidores de Bolsonaro, que estão achando que democracia é a maioria decidir, isso não existe. Que democracia é essa? Aonde sobe um Jair Bolsonaro, né? Segundo as palavras dele próprio, ou as minorias se adaptam,
ou desaparecem, que porra de governo democrático é esse? Então a gente está com um seríssimo problema no mundo, não é só no Brasil. Essa onda fascista está se levantando no mundo inteiro e realmente essa onda fascista coloca em xeque os sistemas democráticos, certo? Essa papagaiada de que quem ganha deve governar, né? Se ganhou é para governar, isso aí não existe, cara. Você imagina um governo desse protótipo de Hitler que é esse bosta desse Bolsonaro? Um governo totalmente contra determinados grupos minoritários. Um grupo que, como ele mesmo disse, vai governar para cristãos, pelos cristãos. Então a gente está com um problema seríssimo nas mãos. Seríssimo. Democracia está sendo colocada em xeque. Aliás, ela sempre foi, né? Mas agora, com essa. Porque democracia era o seguinte: você tinha uma hegemonia do neoliberalismo. Então as pessoas, é neoliberalismo, mas isso é democracia, tem que aceitar o que venceu, né? Apesar do esse aceitar o que venceu é aceitar um sistema ultramente concentrador de renda, um sistema que mata de fome, um sistema que não dá oportunidades e daí por diante. E agora a gente tem a ascensão democrática de fascistas pelo mundo, certo? A pergunta é: as pessoas vão aceitar isso? Essa que é a pergunta. A gente tem que aceitar ser governado por fascista? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. E é por isso que eu acho que a gente tá perto de uma ruptura. Porque não faz sentido a gente aceitar um governante como Jair Bolsonaro, por exemplo, uma pessoa que declaradamente vai governar para maiorias. Então a instabilidade do Brasil é gigantesca. Para mim, o sistema democrático já era, certo? Isso aí para mim está mais do que provado. Não existe mais democracia, porque a partir do momento em que uma pessoa é eleita para atender expectativas de determinados grupos declaradamente, que é o caso do neoliberalismo, quando ele é eleito para atender a elite, e o fascismo, que quando é eleito é para atender cristão, isso não é democracia, isso não pode ser aceito como governo. Nunca. Então, eu acho que a gente está perto de uma ruptura desse sistema político, porque ele não faz sentido. E a gente vai ver qual vai ser o rumo que o mundo vai tomar mediante esse novo fato, certo? Porque não tem como ninguém falar que um sistema ou um governante que governa para maiorias declaradamente e ainda declara que ou as minorias se adaptam ou desaparecem, isso é uma declaração de guerra explícita, explícita, explícita. É uma declaração de ruptura explícita. Porque se você tem pessoas governando o Brasil declaradamente para uma ala da população, você está rompendo com o contrato social que a democracia traz. E só para lembrar, quando a gente fala de minoria negra, quando a gente fala que mulheres é uma minoria, a gente está falando de minoria do ponto de vista de direito, porque do ponto de vista de quantidade eles são a maioria, certo? Então é isso, quis ler essas merdas, esses comentários aqui. O sistema capitalista está falido e esse sistema de democracia também, do jeito que está indo aí, vai ter que ser substituído, porque não tem como
a gente aceitar um fascista no poder. E é isso que eu quero ver o que, que vai virar o Brasil. Se esse Jair Bolsonaro realmente foi eleito. Certo? É isso que eu quero ver. Então, esse abração, até a próxima. Falou.